Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite para vocês em mais esse programa polêmico aqui do esporte revolucionário da TV brasileira, ou melhor dizendo, do YouTube brasileiro. Começando o nosso programa Na Zona do Agrião para discutir as polêmicas do esporte, do futebol. Lembrando aí para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV, se inscreva nos nossos canais, que a gente já vai explicar aqui também em breve como que vai funcionar. Nós estamos criando o canal específico aí da Zona do Agrião. Compartilhe o nosso vídeo, que está aí que está ao vivo agora, mas que estará também na nossa playlist do programa Na Zona do Agrião. Curta o vídeo e contribua financeiramente com a gente, manda seu super chat, seu super sticker, né? Seja membro assinante do canal. Estou aqui hoje com o companheiro Juliano Lopes. Boa noite, Juliano. Olá, boa noite, companheiros aqui do Na Zona do Agrião, programa aqui da Causa Operária TV. De antemão, convido os companheiros a se inscreverem, se tornar membros, fortalecer essa imprensa revolucionária que fez a convocação para aquele ato maravilhoso do sábado passado, 1º de maio. A gente deve falar um pouquinho, mas também deve falar mais ainda nos outros programas aqui da COTV. Então se inscrevam, se tornem membros, participe conosco das atividades, mande aí seus comentários a respeito do que a gente vai tratar aqui, do que a gente trata na questão dos esportes, seus superchats, enfim, tire suas dúvidas, faça suas considerações aqui para a gente poder debater aqui Na Zona do Agrião. Então é isso, uma boa noite, vamos lá, Henrique, a nossa pauta. Vamos lá. Antes da gente entrar na nossa pauta, só uns recados aqui. Eu falei que nós vamos ter um canal, né, do Zona do Agrião. Nós vamos ter um canal de cada programa da Causa Operária TV, incluindo aí o Zona do Agrião. Então, nossos programas ao vivo continuam passando na Causa Operária TV, na programação regular do canal, mas eles vão também ser encontrados no nosso canal Zona do Agrião, aí no YouTube. Além dos programas ao vivo, nós também estamos preparando semanalmente vídeos curtos aí sobre temas do futebol, né? E nós vamos preparar aí os primeiros do canal vão ser aí eu vou falar um pouco sobre os dribles, né? História do futebol por meio dos dribles, da invenção aí dos dribles, né? E depois nós vamos contar um pouco a história de cada um dos dribles também, em vários vídeos que a gente publicar lá no canal. E o Juliano, o seu tema é o que mesmo? O meu primeiro tema é a nossa polêmica maravilhosa com relação à não tão maravilhosa Copa de 2014. 14? Copa de 2014 aqui no Brasil. É uma polêmica aí com relação aos vários posicionamentos, as argumentações, as justificativas para a derrota da seleção brasileira, que não entram, né, no cerne, na questão central do problema, que era o golpe de Estado. Tem tudo absolutamente a ver o que aconteceu na Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil com o que está acontecendo exatamente agora. Então, esse seria o primeiro tema aí do meu vídeo polêmico a respeito da Copa de 2014, que fomos derrotados aí por esses mesmos malandros que estavam na Paulista no último 1º de maio. Enfim, tem tudo a ver. O Juliano vai entrar na bola dividida aí, que vai ser o nosso quadro de polêmica. Bola dividida. Além do nosso canal no YouTube, nós estamos também organizando aí a página do Zona do Agrião no Diário Causa Operária, a nossa conta no Instagram para a gente publicar lá pequenos vídeos e também fotos e tudo mais. De repente a gente publica umas fotos aqui da nossa pré-produção do programa, curiosidades do futebol, etc e tal. Também a página do Face, que já existe, e a página do Twitter. Tudo isso para a gente... tem também no Telegram, vocês podem já se inscrever na Zona do Agrião, lá o grupo, na página do Zona, no Telegram também, para receber aí notícias do esporte. Então, essas são as novidades aí da imprensa aqui do PCO, né? Essas mudanças valem para todos os programas da COTV, então fiquem ligados.
E é isso. Bom, começando então, Juliano, com alguns comentários da Libertadores. Nós tivemos aí essa semana jogos em que os brasileiros se deram bem, né? O pior resultado foi o de São Paulo, que empatou fora de casa, com 1 a menos, mas finalmente foi um empate que não é nenhum resultado, muito longe de ser um resultado desastroso, né? Contra o Racing, mas os demais brasileiros todos venceram essa rodada da Libertadores, com destaque aí para a goleada do Inter sobre o Olímpia do Paraguai por 6 a 1. E, bom, isso daqui é bastante interessante porque dá um panorama, tudo indica, né? Se não tiver nenhuma grande sacanagem, como não é incomum na Libertadores, nós podemos ter novamente uma final entre dois brasileiros, quem sabe. Mas fato é que tudo indica que para as finais, né, os favoritos aí, né, para chegar aí nas quartas, nas semis e provavelmente até mesmo na final, estão aí os brasileiros, e vamos ver como ficam os argentinos, que normalmente é quem corre também aí como favoritos do campeonato. Vez ou outra, logicamente, nós temos os clubes que surpreendem aí dos outros países, né? Mas pelos resultados dos times brasileiros, né, a primeira impressão, lógico que o campeonato vai mudando muito, também nós temos essa situação, que a gente não sabe se vai ter aí nenhuma grande sacanagem, mas a primeira impressão que deixa é que os brasileiros têm tudo aí para novamente chegar na final, já pela terceira vez seguida, da Taça Libertadores. Juliano. Bom, destacar, né, que acho que nesse momento, agora, nesse exato momento, todos os brasileiros são líderes dos seus respectivos grupos, para vocês terem uma ideia. E eu não lembro disso ter acontecido, pelo menos no tempo recente. O Palmeiras é líder do grupo A, Internacional do grupo B, a exceção do Santos, que está em terceiro lugar no grupo C, né? Grupo D, o Fluminense é líder, São Paulo é líder do grupo E, Flamengo é líder do grupo G e o Atlético Mineiro é líder do grupo H. Quer dizer, os brasileiros aí estão, pelo menos começaram muito bem a Libertadores. Eu tendo a ser uma raridade. Isso daqui, a essa altura do campeonato, já teríamos 2 ou 3 brasileiros aí com dificuldades no campeonato, né? E aqui nós estamos só com o Santos. Eu destacaria só uma notícia que apareceu aí, e que foi um problema que teve, inclusive, na Libertadores do ano passado, que são os conflitos regionais, né? Colômbia vive aí dias de fúria da população contra o governo golpista, e finalmente os jogos que estavam escalados para ocorrer na Colômbia foram todos eles remanejados para outros países. Ano passado, na verdade, ano atrasado agora, esse problema aconteceu com o Chile, e até a final, que seria lá, se eu não estiver enganado, foi transferida porque tiveram uma série de protestos, manifestações na sede dos times durante os jogos da Libertadores, e finalmente a final não se deu no Chile, mas no Peru. Então a Libertadores também acontece aí, né, interessante, no meio de uma crise sul-americana, né? Nós mesmos aqui no Brasil estamos vendo aí que a crise que o país está enfrentando, né, inclusive com os últimos informes do que aconteceu hoje mesmo no Rio de Janeiro, a questão da pandemia, enfim, o continente todo, né, os jogos, eles acabam revelando outras coisas, né, outras crises, etc. Então tá aí, Libertadores da América 2021. Eu nem sei se a gente está na 2021 já, 2020 ainda. Não é 2021, tá certo, 2021. É isso aí, Henrique. É isso aí, então. Vamos começar, vamos acompanhando. O Libertadores está no comecinho, né? Essa questão dos conflitos aí mostra aí bastante a crise, né, que está o continente sul-americano, né? Como você falou, o ano passado foi o Chile, agora é a Colômbia, né? E também os estádios estão vazios, né? Então eles conseguem transferir os jogos mais facilmente, sem grande problema. Mas vamos acompanhando aí essa situação na Colômbia, mas esse é um caso para o nosso programa Correspondente Internacional.
Vamos lá, continuando, Juliano, vamos já entrar de sola aí na bola dividida com a Champions League. Hoje o Edson não está aqui, não pôde participar do programa, mas vamos falar do resultado aí das semifinais da Champions League, que resultou aí numa final inglesa, né? E nós tivemos aí a derrota do PSG, né, como destaque para o Manchester City. Eu digo como destaque porque, querendo ou não, né, apesar dele ser um maldito, né, não importa o que aconteça, né, a imprensa imperialista esportiva se volta para o Neymar, né? Ele pode perder, ele pode ganhar, mas a imprensa se volta para ele, né, para falar que ele é culpado, para falar que ele é maravilhoso, para falar que ele é horrível, mas falam dele, né? O que mostra também que é ele o cara do futebol, apesar de todas as tentativas de mostrar o contrário, né? Então, nosso destaque aqui é a derrota do PSG e como a imprensa interpretou o problema, né? Eu, no primeiro jogo, quando o PSG perdeu o primeiro jogo em casa, até uma parte da imprensa que eu li falava que o Neymar acabou sendo muito prejudicado pela tática criada pelo técnico do PSG, que deixou ele engessado, ele era obrigado a voltar para buscar a bola toda hora, etc e tal, né? Que é uma maneira de dizer o seguinte, que, na verdade, se ele não fizer as coisas, né, não acontece nada nesse time do Paris Saint-Germain, né, com algumas exceções. Agora, nesse jogo, né, Juliano, foi um pouco diferente a interpretação. Já colocaram a culpa diretamente sobre ele, né? Aqui tem o seguinte, né? A primeira partida do PSG com o Manchester City, o PSG perdeu por 2-1, e sendo que os 2 gols do Manchester City foram a mais pura cagada do sistema defensivo do PSG, que é bem ruim. O meio de campo também é ruim, desse time aí que o Neymar tá jogando, né? Aquela altura lá, o Neymar, inclusive ele estava ao lado do próprio Mbappé, então ele não sofreu essa primeira derrota aí, não caiu tão pesada nos seus ombros, até porque ele jogou muita bola, etc. E tal, jogou bastante bem. Já neste último jogo, o Mbappé se lesionou correndo, né? Porque o Mbappé é o jogador de 100 metros rasos. Então, em algum treino aí do PSG, mandaram ele fazer 100 metros rasos em 6 segundos, ele se machucou. E aí o PSG foi a campo ontem sem o Mbappé. E ontem, né? O dia 4 sem Mbappé. E as jogadas aí do PSG ficaram todas na mão do Neymar. Inclusive, ele é acusado aí de ser individualista. Sendo que, para quem acompanhou, para quem está acompanhando aí o PSG, o futebol europeu, sabe muito bem que não é ser individualista. O problema é que o resto do pessoal não joga bola direito. É tipo aqueles caras super duros que você chama para completar o time, mas para completar time. Tudo bem. É PSG, futebol europeu, imperialismo, França, etc. e tudo mais. Só que a verdade é que o time do Neymar é muito ruim. E aí a culpa toda recaiu sobre o Neymar. Eles não falam nada da ausência do próprio Mbappé, né? Se fosse o Neymar que estivesse ausente por lesão, até isso eles iriam criticar, porque foi o que fizeram quando o Neymar se machucou. Eles não falam da total incapacidade do PSG de fazer jogadas, de dribles, de praticar um bom futebol. É um time ruim, efetivamente falando. E aí, como só sobrou o Neymar para ser criticado, é ele que está sendo criticado aí. Inclusive, tem até alegações, né, na matéria das matérias da imprensa, de que a derrota do PSG coloca em xeque até a própria convocação do Neymar para a seleção brasileira, ou mesmo para a seleção olímpica, o que seria indiscutível. Eu acho, até pelo pouco que eu conheço do próprio Tite, que ele não é tão maluco assim de tirar o Neymar da seleção, mas já agora estamos aqui em maio, né? Quer dizer, falta um ano e pouco aí para a Copa do Mundo. O Brasil joga as eliminatórias contra o Equador, salvo engano, 7 de maio, e já deve haver convocação, 7 de maio não, 7 de junho,
Já deve haver convocação, então tem toda uma pressão já para tirar o Neymar em campo. Me chama a atenção algumas coisas. Uma é a torcida contra o Neymar, né? Hoje, não é só isso. Hoje ainda apareceu um novo processo contra o patrimônio do Neymar, que está no site da Folha de São Paulo. A casa dele aqui em São Paulo parece estar sendo alvo de um outro processo. Eu leio a matéria, mas eu me interesso até mais pelos comentários que vão abaixo da matéria, que revelam mais como se diz, revelam mais o caráter da campanha contra o jogador. Então aí vem um processo contra o patrimônio do Neymar e finalmente aí embaixo vem dizer, nossa, esse cara aqui só dá problema, esse Neymar é um corrupto, mais um crime. Aí o Neto, né? Grande Neto, o rei da moralidade do futebol brasileiro, saiu lá e falou que o Neymar é um jogadorzinho mimado. Agora, tudo isso agora. De repente, você vê, PSG perde e cai assim um mundo velho de críticas sobre o jogador. Tem até matéria falando que a seleção brasileira é o Gabigol, o ataque da seleção brasileira é o Gabigol e mais 3. Eu sou flamenguista e tudo mais, mas pelo amor de Deus, isso aí já esticou muito a cordinha. A imprensa francesa deu notas aí, né? Foi atribuída nota 2, nota 3 para o Neymar. E é aquele negócio super escandaloso, assim, o balanço que eles fazem do futebol praticado. Eles não falam que é tudo um corre-corre muito louco. Quem assiste esse jogo sabe que é isso daí. É um corre-corre maluco. Um toque para lá, toque para cá, toque para lá, joga a bola para cima, joga para baixo, chuveirinho, etc. O único, todo mundo tem que aceitar, o único que coloca a bola no pé e busca trabalhar uma jogada é o Neymar, pelo menos nessas partidas aí do PSG, do próprio PSG. Tem esse outro aí que entrou, acho que é o Icardi também, é difícil. Quer dizer, o time estava todo nas costas do Neymar, que é aquela discussão de jogador levar o time nas costas. Foi bem isso daí, essa questão do PSG ter perdido para o Manchester. Eu destacaria que a final vai ser feita pelos 2 clubes ingleses, um dos 2 mais importantes que estavam naquele grupo dos 12 da Superliga. Quer dizer, finalmente girou e a bola caiu na caçapa deles, né? E que a final deve ter aí 25 mil telespectadores devidamente vacinados, etc, etc, etc. Ingressos aí, sabe lá Deus que valores que serão cobrados aí, mas para a alegria, pelo menos dos que tentaram a Superliga, vai o futebol europeu aí caminhando por sobre a pandemia do jeito que dá. Nesse meio caminho, Neymar ficou para trás aí e vai disputar agora só a Copa da França, né? A Liga 1, não sei, cara, o nome se quiser é Copa da França, eu acho. E é isso, também. Eu vi muito comentários do pessoal estranhando a torcida contra o Neymar. Eu também acho super esquisito você torcer contra o Neymar, contra o jogador brasileiro. Eu até fui ver os jogadores brasileiros que estão indo para a final agora da Champions, para ver se você escolhe um time para você torcer, na puta, brasileiro lá fora. Bora ver o cara jogando, vamos torcer pro cara, etc e tal. Um sentimento mais normal, né? Mas o veneno tá tão grande que é festa quando o Neymar perde, quando o Neymar é derrotado, né? Juliano, sobre essa questão dos brasileiros, né, o estúdio M5 falou, né, do Fernandinho, que marcou bem o Neymar. Assim, eu acho que, de fato, tem isso que você falou, tem uma parte do pessoal influenciado aí pela propaganda, né, de que você tem que torcer contra o Neymar. Então, eu acho que é o mesmo pessoal que torce contra a seleção brasileira, né? Aí fica a mesma pergunta, né? Se você não vai torcer para o jogador brasileiro que está num desses times europeus aí, para que você vai assistir futebol europeu, né? Porque, assim, se tiver alguma graça de ver esses jogos desses europeus perna dura, é a presença dos jogadores brasileiros. Mas que se você vai assistir para torcer contra o jogador brasileiro, das duas uma, né? Ou você gosta de futebol mal jogado, ou você a pessoa é inconsciente, nem sabe o que está fazendo, né? Fazendo a coisa, né, sem pensar, sendo levado totalmente para propaganda. É igual aqueles que torcem contra a seleção brasileira. E aí, né, nem vou levantar, tem vários argumentos, né?
desde que a seleção brasileira é a CBF é corrupta, aí é um argumento mais à la Sérgio Moro, né? Até que, sei lá, os jogadores brasileiros não jogam mais no Brasil. Mas se você não for torcer para a seleção brasileira, para quem você vai torcer? Né? Aí também fica essa pergunta. Então, você tem que desistir do futebol, né? Porque se não for para torcer para a seleção brasileira, eu prefiro deixar quieto, né? Não torcer para nenhuma seleção, sei lá. Então, umas coisas muito inconscientes. Agora, tem uma coisa, viu, Juliano? Você deve seguir bastante grupo de futebol nas redes sociais, né? Instagram, Twitter, essas coisas, né? É muito dividido esse negócio do Neymar, né? Sempre que tem alguma enquete falando sobre o Neymar, ou mesmo que coloca assim, jogador mais antigo, jogador brasileiro, contra esses jogadores gourmetzinho da Europa e tudo, é bem dividido, né? Tem um pessoal que não gosta de jeito nenhum e tem o pessoal que é mais da campanha do europeu, é maravilhoso e tal. Né? Isso é verdade. Eu acho que a pressão é interessante isso daí. Tem vários casos. Tem jogadores, por exemplo, muito ruins aqui no Brasil que acontece, não vira nada. Mas o caso do Neymar, eu acho que como foi feita uma campanha, não dá para... Por exemplo, quantos caracteres já foram destinados aí a criticar o Neymar sob os mais variados pontos de vista, do futebol, da política, da questão do machismo, foi até acusado de violência sexual um tempo atrás, depois o processo foi arquivado, sonegação de impostos, bolsonarismo, eles pegaram absolutamente todos os aspectos da vida do cara possíveis de ser criticado, e a imprensa pega todos os aspectos da vida do cara para serem criticados da maneira mais completa e profunda possível. É até interessante que algumas pessoas não tenham notado isso, mas eu acho que essa dúvida que fica até dentro dos grupos de futebol, da internet, das redes sociais, acho que revela isso, que a pressão ela surte efeito mesmo. Em alguma altura aí, o pessoal consegue conquistar a opinião de gente boleira, gente que gosta de futebol, até aqueles apaixonados de organizadas, a torcer contra o Neymar. Isso aí é incrível como eles conseguiram fazer, ao ponto de, por exemplo, quando se cogitou a possibilidade de Neymar vir jogar no Brasil, por motivos Y, eu lembro o pessoal falando, não, meu time não sei o quê, não pode, Tá doido, né? Não, o que é isso, o cara não sei o quê, papapá. Quer dizer, já fizeram a cama do cara, e aí, assim, ele é nesse sentido até a gente tem que tirar o chapéu, porque ele é muito concentrado naquilo que ele faz. Não sei como ele mandou todo mundo às favas, dá umas boas respostas aí, é um pessoal muito invejoso e besta também. Mas o cara tá se segurando nas pontas para manter o futebol dele, né? Realmente é isso. A campanha não é gratuita, né? Os companheiros precisam se atentar que quando se move toda essa máquina, né, jornalística mundial para atacar um jogador de todas as formas possíveis, um jogador de futebol de todas as formas possíveis, com certeza não é só o futebol dele, não é só ele que está em questão, mas outras coisas muito mais profundas, né? Ele é o cara que ganha mais, por exemplo, ele é mais bem remunerado que os outros europeus, por exemplo, né? Sim. O cara do PSG, que tem a cabeça, que é um cara mais inteligente, tá segurando o Neymar lá até não poder mais. Ele é criticado, não sei o quê. O presidente do PSG fala assim, ó, daqui ele não sai. Ele que não é trouxa, mas daqui esse rapaz não sai. Mas é isso, né? Vamos ver. O companheiro falou aqui, deram nota 3 para ele nos jornais franceses. Você vê. Exatamente. Futebol francês. Alguém teria que me falar quantos títulos o futebol francês levou nos mundiais aí, mas enfim. Pois é, né? E essa questão ainda dele sair ou não do PSG ainda vai ser tema nosso aqui, porque o Messi quer assim desesperadamente que o Neymar volte, porque o Messi, a gente aqui brinca e tudo, ele é um ótimo jogador de futebol e ele sabe, né, que o Neymar do lado dele é outro esquema. Facilita, hein? Agora, eu queria aqui, Juliano, aproveitar aqui no nosso bate-papo para chamar aqui na nossa telinha, nosso iniciante aqui,
está aqui no período, fazendo seu período de experiência aqui no nosso programa, o companheiro Luca, que está moderando aqui o nosso chat, para entrar aqui entrar de carrinho aqui, de sola na nossa discussão aí. Boa noite, Luca. Você está por aí? Opa, boa noite. Eu chego na categoria, não chego no carrinho, não. Só se precisar, né? Mas em geral já chega doce. E aí, o que a gente tem aí de... Você tinha destacado aqui, o Estúdio M5, ele comentou aqui que o Fernandinho marcou muito bem o Neymar. Imagino, não sei se ele está falando dos 2 jogos ou do último agora, né? E aí ele colocou aqui que o Mbappé se machucou, né? Que nem o Juliano comentou, e que colocaram um caneleiro chamado Icardi, que é pior que um poste. Icardi, Juliano, esse cara não tem nome de jogador de futebol, não, hein? É, um cara... Parece que ele efetivamente, ele é um de Fórmula 1, sei lá. O M5, o Estúdio M5 acertou, ele é um poste. Você tem que chutar, tem que tabelar com ele, mas tem que chutar para bater nele e voltar para você. É um cara horrível. Tem uma aqui o Rodrigo aqui Silva. Também. Sim. O Rodrigo Silva, ele também comentou, né, que chegaram da nota 3, que dá a impressão que ele marcou 3 gols contra e foi expulso, né? Para ganhar uma nota 3. Aí o Jefferson José Henrique colocou uma pergunta meio maluca aqui, que eu até fui checar. Ele colocou aqui: é verdade que o Lenin torcia para o Bayern de Munique junto com o Marx? Enfim, o Marx morreu 7 anos antes da fundação do Bayern, né? Se for uma brincadeira. E o Lenin, eu não sei como que era a relação dos russos no início do século XX com o futebol, né? Eu acho que não devia ter muita, não sei, né? Não tinha chegado, não tinha explodido os jogadores negros uruguaios, né? E nem os brasileiros, né? Então, não sei, seria bem precoce, né? E aqui o Estúdio M5, ele esclarecendo aqui que no último jogo que o Fernandinho foi capitão e marcou bem o Neymar. Beleza. Bom, o Luca vai ficar aí com a gente sempre aparecendo aí para ler os comentários, né? Mas esse negócio aí do Gabigol, Juliano e Luca, é interessante. Eu não lembro agora o nome do colunista que falou isso. É o Menon. O Menon. Eu achei interessante porque eles usam uma reivindicação legítima do povo brasileiro, que é que a seleção tenha jogadores que o povo conheça, né? Assim, até pode jogar fora do país, não tem problema, mas é uma coisa meio irritante, às vezes você olhar, às vezes o cara joga bem porque saiu muito cedo daqui, então às vezes a gente nem, não necessariamente o jogador é ruim, não tem nada a ver com isso, mesmo porque dá para fazer umas 20 seleção brasileira, fazer uma Copa do Mundo só com seleção brasileira, né? Mas é uma reivindicação, né, do povo brasileiro ter jogadores que jogam aqui no Brasil, ou que jogaram por um tempo no Brasil, que o pessoal sabe que jogou, que tenha uma relação, né, com os clubes brasileiros, esse tipo de coisa. Mas aí ele usa isso daí para atacar o Neymar, né, que é interessante, né? Não, a seleção brasileira tem que ser o Gabigol e mais 3. Né, uma coisa meio assim, é um comentário assim que não tem fundamento. Tudo bem, né? Gabigol, maravilha. Acho que ele pode ir para a seleção, não tem problema nenhum, mas para que falar coisa assim, né? Lógico, né? Para criar aquela intriga, né? Que a imprensa golpista, parece que ela é orientada, né? Ela tem faro de intriga, assim, tudo que ela faz é uma intriga, né? Para criar um clima, né? Bom, quem viu o golpe de Estado de 2016 não poderia ter dúvida disso daí, né? Não, e como se o Neymar não desse certo jogando com o Gabigol, né? É até estranho. Agora eles vão apelar para esse sentimento aí, né? Mas quando vendem todos os jogadores, toda a molecadinha de 12, 13 anos para a Europa, ninguém apela para sentimento nenhum, né? Fica tudo por elas. E depois você vai descobrir que esse cara é brasileiro, não saiu, com 16 anos ele saiu do Brasil e tal. E outros tantos aí, eu já nem sei mais. Antigamente era 1, 2 naturalizado. Agora,
toda seleção europeia aí tem um naturalizado brasileiro, 2 até, ou mais. Porque eles pegam, depois o cara chega lá, como Daniel Santana, tá aqui o companheiro, chega lá como Daniel Santana e vira Daniel Murchen, Daniel Holmes. E os africanos, né? Nem vou falar dos africanos, né? Na Alemanha tinha um negão lá da cor da noite, rapaz. Esqueci o nome dele. É famoso esse cara, mas também não foi lá salvar a seleção, botar um pouquinho de tempero na seleção alemã. Que é essa tristeza. E cadê os alemães aí que não estão na Champions League? Está tudo. Cadê os grandes, né? Poderosíssimos da futebol mundial? Cadê o Leva? Cadê o Lewandowski? Cadê o Leva? Ia neymar o problema. Ai. Vamos lá. Viu? É interessante, né? Porque. Como que eu ia falar? Não. Seguindo um pouco esse assunto, né? Depois o Luca coloca mais comentários aí, né? Tem elogios ao goleiro Ederson, ao Antony. Mas o interessante desse assunto também é que não é só esse colunista brasileiro que falou isso daí, né? Mas a imprensa, eu acho que o Juliano viu isso daí, a imprensa imperialista também começou a falar, né? Será que o Tite deveria, ele comentou isso no começo, será que o Tite deveria repensar a presença de Neymar na seleção brasileira? Olha, se a imprensa imperialista está falando isso daí, porque deve ser o quê? Deve ser a imprensa inglesa, né? A imprensa francesa, alemã e tal. Se eles estão falando isso, a gente deveria pensar o oposto, porque eles são inimigos, né? Eles são as seleções adversárias. Eles querem que as seleções deles sejam campeãs. Então, logo, né? A gente não quer que eles escalem a seleção brasileira, né? Pode ficar com a opinião, pode pegar a opinião deles, dobrar e enfiar naquele lugar. Para que a gente quer a opinião de gringo sobre a seleção brasileira? Se na Copa do Mundo a gente vai ter que enfrentar eles, né? É engraçado isso daí. Agora eles já estão usando o negócio para fazer propaganda contra. Quando a gente fala que a campanha contra o Neymar é uma campanha, na verdade, contra o futebol brasileiro, é mais ou menos por aí que a gente quer dizer. Eles querem, logicamente, ficar aí, né, desestabilizando o negócio, gerando intriga de um com o outro, falando que não, o Neymar não tem que ser mais convocado, temos que repensar e tudo. Mas quem são eles para falar isso daí? Né? Ô Henrique, é que nem a direita querer escolher o candidato da esquerda na eleição? Exatamente. O PSDB vai falar assim, não. E o pior que acontece, a gente já deu. É engraçado porque na política a gente dá o exemplo contrário, né? Quando a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo fala assim, não, esse Lula, né? O PT não dá mais, precisamos de uma alternativa ao lulismo, uma alternativa ao PT, etc. e tal. A gente já falou, né? Várias vezes. É como se o Palmeiras escalasse o time do Corinthians, desse palpite no time do Corinthians, no dia do clássico, né? E agora a gente está fazendo o contrário, né? Essa opinião aí da imprensa europeia sobre o Neymar é como se o PSDB estivesse falando, não, o candidato do PT vai ser esse aqui, tá? Ó, se o Lula não dá, então vai ser esse aqui. Você ia falar, Juliano? Não, eu ia comentar justamente isso daí. Eles são ultra corneteiras do futebol brasileiro, né? A imprensa europeia, ela já fez campanha na verdade, ela fez campanha que deu até resultado. Eles criticavam o método do mata-mata do Brasileirão. Aí o Brasileirão virou isso daí. Ponto corrido. Depois eles... o ponto corrido, que mais que teve? Que eu lembro bem deles... Eles não chegaram a criticar nem houve campanha. Simplesmente nós engolimos, foram empurrados goela abaixo os famosos 90 minutos. Lá naquele negócio esquisito deles lá, ia lá 90 tracinho. E que porra que é essa daí? Aí a gente aqui teve que engolir, que não tinha mais... Ainda é uma gíria, né? Aos 45 do segundo tempo. Agora não. Agora é aos 90 de quê? Do jogo? Porque não pode ser 90 do segundo tempo. Dentre outras campanhas e críticas que eles fizeram aí, a questão da gestão do futebol, né? Eles sempre se colocaram contra a gestão, entre aspas, do futebol brasileiro, tal como ela está hoje. Para quê? Para dar nisso que eles fizeram agora com a Superliga lá, que é um negócio escandaloso, uma baixaria de ricaço, né? Uma orgia de ricaços lá, se juntaram na Superliga e eles se passam como
os mais evoluídos na questão do futebol, da organização social, etc, etc. Mas é isso. Não falta muito, né? Não falta muito para a Europa, os europeus, a UEFA escalar a seleção brasileira. Quando eles atacaram, quando houve o ataque contra a CBF, faltou muito pouco para a CBF aí. Ela sofreu uma intervenção e ficar aí como uma espécie de Jamaica da FIFA, só como representante aí, só obedecendo ordens. Não demora eles terem uma ideia de intervir de maneira mais drástica no futebol brasileiro. Já tá muita coisa louca acontecendo. Tem escolinha do Barcelona aqui, tem escolinha... Sei que o time que eu vi, Barcelona eu sei que eu vi, escolinhas do Barcelona, você vai nas papelarias, tem um monte de caderno dos times europeus. É uma campanha assim ensandecida na defesa do futebol europeu. E nesse meio tempo, né, eles não conseguiram promover ninguém. O Leva, o Harry Kane, o outro galegão lá, o Haaland, esse mundo velho essa lataria velha toda aí, eles não conseguiram promover muito bem, porque eles não jogam muito bem bola. Então sobra o Neymar para atacar. Ô, Juliano, o Max Pereira aqui, você tinha falado do jogador africano ali na Alemanha, aí ele escreveu aqui que é o Asamoah. Isso! É o Gerard Asamoah, ganês naturalizado alemão. É isso mesmo. É assim, entendeu? Assim até eu, meus amigos. Assim até eu. Só um detalhe que eu não posso deixar de comentar, até porque em seguida vai ter o Tição, né? Em alguma altura, a companheira Natália Pimenta, aqui do partido, ela colocou a seleção argentina do lado a foto da seleção argentina do lado da foto da seleção alemã. Por incrível que pareça, a seleção que tinha gente mais escura era a alemã. A Argentina é mais claro que a seleção alemã. Tá, tudo bem, eu vou dar o braço a torcer, porque os alemães expatriaram aí o ganês, né? Coitado de Gana. Gana, que é um time aguerrido, né? Um time gostoso de se ver jogar, ficou sem o Asamoah. Paciência. Coisa do imperialismo. Bom, também tem um comentário aqui do Anthony, né, cara? De fato, pouca gente tá falando, mas ele tá jogando... Ele saiu daqui jogando muito, né? Do Ajax, né? Tem que acompanhar, o Anthony também. Tá mandando ver lá. Bom, companheiros, para ir finalizando, né, a Champions League ficou aí com a final entre Chelsea e City. Não necessariamente nessa ordem, mesmo porque a final é um jogo só, né? E a Libertadores, inclusive, está copiando, né, esse esquema de um jogo só na final. E aí eu vi um pessoal brigando na internet, cara, que o cara brincou falando assim que muito obrigado, ironicamente, muito obrigado Real Madrid por ter nos feito presenciar uma final entre dois clubes ingleses, uma final chata. Aí o outro cara chegou lá e falou assim, chamou ele de Enzo, né, porque que o pessoal fala hoje, que o pessoal jovem é Enzo, que o pessoal fica no apartamento, né, classe média, e obviamente que o cara de apartamento classe média gosta de futebol europeu, né. Daí o cara falou, porra, mas você que tá elogiando aí o Chelsea e o Manchester City, tá me chamando de Enzo, porra. Aí ficou uma briga lá entre os dois. Na verdade, né, acho que a gente tem que dizer aqui que faz grande diferença, né? Seria interessante mesmo se fosse os brasileiros jogando. E vai ser muito mais interessante mesmo quando tiver a final da Copa Libertadores. E aí sim, nem precisa ter brasileiro. Não importa, né, qual time tenha, com certeza vai ser mais emocionante que uma final Manchester City com Chelsea. Pelo menos na minha opinião aqui, né, mero mortal, né? É uma pena que não funciona assim que nem o boxe, né? No boxe, o cara, um campeão, vai lá e desafia um outro campeão para lutar não sei não onde. Eu ficaria o convite aí pro
os finalistas da Champions League aí vêm disputar umas 3 rodadas da Libertadores, uma altitudezinha de Quito, aqueles zagueirões bons lá do Racing. Eu não sei se eles vão muito longe não, viu? Pois é. Aquela simpatia do Vélez Sarsfield, a habilidade dos brasileiros, eu não sei. Acho que eles vão suar um pouco aqui. Então tem essa situação, né? Mas é isso. Bom, a gente vai encerrando. Bom, Lucas, sua estreia aí. Muito boa noite. Mais um flamenguista, não? Vixe, é ruim. Aqui é Corinthians, hein? Corinthians representado aqui. Peraí, Lucas, não foi esse o contrato que você assinou ali antes do programa? Não foi combinado. Não podia falar essas coisas aqui. Bom, beleza, gente. A gente vai terminando aqui então o programa. Domingo a gente tá de volta e a gente vai estreando aí as novas redes sociais do Zona do Agrião. Vamos avisando aí todo mundo que assiste a gente. É isso aí, Juliano. Boa noite. Luca, boa noite. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais. Falou, gente. Falou. A gente tá de volta amanhã no Rádio Peão.